Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou o professor Isaac de César, professor da Descomplica Faculdade Digital. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E hoje a gente está no nosso curso chamado IA na Prática, né? Então a gente vai aqui descobrir, compreender todas as possibilidades de como implementar de fato a inteligência artificial no nosso dia a dia. Tá? Então a gente tem muita coisa para cobrir, muitas possibilidades do que falar. Obviamente a gente vai ter que trazer um pouquinho mesmo de teoria para que a gente consiga compreender um pouco mais desse universo, dos dados na qual a IA está inserida. E de qualquer forma eu venho aqui muito feliz para trazer essas possibilidades aqui para vocês, tá bom? Então fiquem aqui comigo, tenho certeza que vocês vão aprender bastante aí um pouquinho mais sobre esse universo da IA, compreender um pouco mais como a gente de fato utiliza essa tecnologia para potencializar aquilo que a gente já faz, tá? Então, um ponto muito importante que eu já quero deixar aqui bem explícito aqui para vocês é que a IA ela está aqui como copiloto, ela está aqui como uma tecnologia, uma ferramenta para nos ajudar a chegar a algum local, né? A resolver algum problema, a criar algo novo. Então, a gente está sempre falando de uma tecnologia que pode nos permitir cocriações. A gente não está falando no momento, de substituições, e isso pode realmente acontecer de acordo com vários decorreres desse desenvolvimento dessa tecnologia na sociedade. Entretanto, quando a gente fala do agora, desses desenvolvimentos, dessas ferramentas, daquilo que a gente está falando agora, a gente está falando de ferramentas que nos ajudam, que vão nos ajudar a potencializar o nosso trabalho, a desenvolver aquilo que a gente precisa realmente fazer no nosso dia a dia, seja, eu sou trabalhador autônomo, eu quero desenvolver meu próprio negócio, eu quero realmente começar a empreender e construir ali meu plano de negócio. Isso é possível, é super possível, através desse time que a gente vai te ajudar a montar. Mas, ao mesmo tempo, eu trabalho numa empresa, mas eu gostaria de potencializar aquilo que eu já faço, super também. Isso é muito possível da gente pensar todas essas possibilidades, tá? E não somente da área empresarial, de uma área voltada principalmente para TI, não, a gente está falando de todas as áreas, tá? Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando de um escopo muito amplo de possibilidades. Não é somente uma parte técnica, uma área técnica. A gente está, inclusive, falando da área criativa, como é que a IA consegue nos ajudar nesse contexto de compreender todas essas possibilidades de até criação de conteúdo, desenvolvimento de novas possibilidades ali, né? Então, o escopo é grande, as possibilidades são muitas, tá? Então, a gente está aqui para ajudar um pouquinho vocês a navegarem um pouquinho nesse mundo das possibilidades que a gente pode fazer com IA, tá? Então, por isso que a gente fala o curso IA na Prática. Então, hoje, só vou mostrar aqui para vocês um pouquinho da ideia do que eu quero desenvolver com vocês aqui hoje, tá? Mas falando um pouquinho mais sobre o curso, colocando até aqui na tela para vocês verem, tá? A gente tem o objetivo principal. Então, qual é o objetivo principal desse curso que a gente está fazendo, tá? Então, a gente quer desenvolver em vocês um conjunto de competências e um conjunto de habilidades voltadas realmente para o melhor uso dessas tecnologias digitais que a gente tem disponíveis, tá? Para potencializar todo o trabalho que vocês já fazem. Principalmente pensando que essas tecnologias elas são aumentadas, elas são ampliadas por esses modelos que nós temos de inteligência artificial. Tá? Então, a IA ela atua nesse espectro de ampliar as possibilidades e trazer novos rumos aí, não somente para compreender e entender padrões e dados ali e informações, como vocês muito vão ver na aula de hoje, e navegar um pouco nessas possibilidades desses padrões, desses dados, e encontrar insights, novos conhecimentos, tá? Então esse é o objetivo principal. Vou pedir para colocar aí na tela para vocês verem, tá? Então nós temos aqui hoje, e esse vai ser basicamente essas nossas 5 aulas, tá? Desse curso. Então temos o nosso objetivo principal, a aula 1 de hoje a gente vai tratar aí sobre dados estratégicos, porque IA começa com dados, tá? Então é algo que eu sempre repito, é algo muito importante e é alimentada pelos dados que a gente coloca ali dentro. Logo, é muito importante para a gente ter essa noção ali de dados e compreender esse contexto de dados.
Logo depois, teremos essas possibilidades mais voltadas para a criação de prompts, né? Então, como é que a gente se utiliza desses modelos que tem essa interface de chat, né? E cria e faz pedidos de uma forma bem coerente, bem organizada, para que a gente tenha um bom retorno. Ao mesmo tempo ali, treinando esse seu time de IA, será que a gente consegue utilizar várias IAs ao mesmo tempo e construir ali agentes inteligentes que façam automações para a gente? Então é algo muito legal, muito atrativo também para a gente pensar. Temos designs e apresentações, e quando a gente pensa no aspecto criativo disso tudo, será que a gente consegue organizar as nossas possibilidades, trazer à mente algumas outras inovações que essas inteligências artificiais conseguem produzir e co-criar conosco? E por último ali, plano de negócios e venda com IA. Como é que a IA consegue lidar com esses padrões de criação de possibilidades, até de estruturação de negócios, né? Eu posso não ser o melhor expert em administração, mas eu posso criar talvez uma inteligência que consiga agir como um expert em administração para mim e consiga alavancar, organizar, estruturar ali o meu negócio, tá? Obviamente, sempre com aquela análise crítica que a gente sempre pede para vocês, tá? Então, eu vou entrar na nossa aula de hoje, o qual a gente tem muita coisa aí para conversar, tá? Esse nosso estilo ele é um pouco diferente mesmo, é browser e teste, para que a gente consiga realmente ver aquilo acontecendo em tempo real, tá bom? Então, a nossa experiência ela é mais uma pegada prática, então vou abrir aqui o tempo inteiro novas abas, novas possibilidades, novos recursos e a gente vai criando e co-criando aqui juntos, beleza? Então, vamos lá. Então, como eu falei, tudo começa com dados, aí ela é alimentada por dados. Como é que a gente compreende esse universo de IA sem dados? Não tem como, tá? Então, eu queria trazer 2 artigozinhos, esse primeiro aqui falando um pouquinho dessa pirâmide do conhecimento, tá? Que ele é desenvolvido aqui pelo DataCamp, que é uma startup bem interessante, assim, que traz algumas informações sobre organização voltada para dados e alguns conteúdos de dados. Mas essa pirâmide ela é bem interessante, e depois eu vou trazer também um outro contraponto, só para vocês verem, mas que conta um pouquinho dessa história, né, de como é que a gente pensa dados, informação, conhecimento e, de fato, sabedoria a partir disso. Depois vocês vão compreender muito claramente, mas pensem que essa pirâmide como é que a gente vai estruturando isso tudo, né? Desde essa base dos dados, por exemplo, eu tenho o número 27. O que significa 27? 27 é um dado solto, que está simplesmente ali posto, tá? Mas como é que eu configuro e como é que eu dou algum tipo de cara, algum tipo de... Como é que eu dou algum tipo de informação em relação a esse dado, né? Imagina se eu coloco 27 e coloco ali a bolinha de graus. Então, são 27 graus. Nossa, 27 graus. Então, eu estou falando de temperatura, né? Então, eu já tenho aí mais alguma outra informação em relação a isso. Ah, mas temperatura de quê? Será que é a temperatura de funcionamento do meu notebook? Será que é a temperatura ambiente que está tendo aqui? Então, aí a gente começa a ter qualificadores em relação a esses dados, os quais me trazem informações, né? E então a gente começa a ter perguntas como, por exemplo, o que, quem, quando. Então, isso tudo, de certa forma, vai qualificando para que lá na esfera do conhecimento, por exemplo, a gente possa, de certa forma, nos perguntar o porquê, né? Então, o porquê que isso acontece? Como isso acontece? Por que isso acontece, né? Então, a gente começa a ter a partir desse dado, que é aquele pedaço lá de fato mais bruto que nós temos, nós podemos qualificar esses dados, enfim, trazendo informações, trazendo contexto para esses dados, né? E a gente dá significado, e aí a gente transforma esses dados em informações, porque nós temos um conjunto de informações, e a partir dessas informações, como é que a gente alavanca ali para a gente trazer essa parte do conhecimento, ou seja, quando a gente traz realmente o significado daquilo. Então, por que que aquilo está acontecendo? Por que que, por exemplo, no meu caso aqui, o Rio de Janeiro, ele está mais frio em uma determinada época do ano? Será que é porque ele realmente entrou no inverno? Então, aí a gente tem alguns qualificadores dessas informações, né? E aí a gente pode puxar insights a partir disso tudo. Porque, por exemplo,
Ah, beleza, o inverno no Rio de Janeiro atualmente está mais quente do que deveria, né? Então, eu poderia puxar um insight tendo em vista esses últimos anos, né? Então, eu começo a trazer vários outros dados qualificados a partir de um período para eu compreender. Entende o quão mais complexo e amplo isso tudo pode ficar, né? Então, essa pirâmide, ela traz aí várias possibilidades, desde dados, que se tornam informações, quando são qualificados, quando a gente entrega contexto, quando a gente entrega significado, a gente traz toda essa parte mesmo do conhecimento, e quando a gente coloca os insights ali, ou seja, traz informações, traz alguns caminhos que fazem ali sentido, a gente chega na parte principal ali, sabedoria, no qual a gente consegue tomar decisões com base em tudo isso que foi construído, né? Ou seja, pensar exatamente todo esse aspecto e trazer alguma forma de tomar essa decisão de uma forma mais qualificada, tá? Então esse é o objetivo que nós temos aí. Legal ver essa pirâmide, né? Esse funcionamento, esse fluxo de dados acontecendo aqui em tempo real, certo? Então, isso é bacana da gente compreender. E, ao mesmo tempo, eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho dessa imagem aqui, dessa estruturação. Porque é uma imagem bem legal dessa fonte aqui que a gente está mencionando, mas que traz um ponto bem interessante, que é exatamente isso que a gente estava falando agora, né? E traz um pontinho mais engraçado ali no fim, né? Então, nós temos aí dado, tá vendo esses pontos soltos, como a gente tinha mencionado, mas isso tudo está se configurando para trazer uma organização que traz informação, que depois traz conhecimento, que depois traz esse insight, tá vendo? Olha o conhecimento, como essas informação, tá vendo? A gente pintou essas bolinhas, então elas têm uma informação a mais. Depois a gente veio em conhecimento, ou seja, a gente passou a conectar essas bolinhas a partir de algum tipo de informação que nós temos ali, e a gente, capturei os insights que eu tenho aquela bolinha e aquela outra bolinha ali, que são pontos de atenção, pontos importantes. Sabedoria, como é que a gente desenha essa interação, por exemplo, entre esses pontos de dados, né, entre esses fluxos. E aí a gente tem essa brincadeirinha que é o fake news, que nós temos aí toda essa brincadeira em relação a esses dados que no fim das contas montam um unicórnio. Então, engraçada, né, a forma com que isso tudo pode se estruturar, tá? Mas é só para vocês compreenderem um pouquinho mais sobre essa pirâmide, beleza? Então, a partir disso, a partir dessa compreensão, desse entendimento de dados, a gente precisa ver os dados em ação. Mas o que são esses dados, Isaac? A gente está falando de uma proposta muito ampla, tá? Então, dado pode ser qualquer tipo de unidade mínima de informação que a gente pode compreender e pode ter, tá? Desde, por exemplo, aqui eu estou utilizando o smartwatch. Smartwatch, de tempos em tempos, ele captura as informações relacionadas a quantos passos eu dei, por exemplo. Então, ali ao longo do dia, dependendo ali do sensor que ele tem aqui, que é o giroscópio, então ele consegue compreender exatamente quantos passos eu dei ali ao longo do dia, né? Em determinados horários, inclusive. Olha como são dados interessantes. Se a gente for plotar isso num gráfico e colocar isso num gráfico, eu consigo analisar exatamente meu padrão de caminhada, saber exatamente, por exemplo, ao longo da semana, ao longo de um mês, ao longo de um ano, exatamente qual foi o meu fluxo de passos, qual foi a minha média de passos por dia. Então a gente começa a ter várias possibilidades dentro disso. Então dados, pense nessa configuração dessa unidade mínima. Mas vamos brincar um pouquinho com dados, vamos? Eu tenho, gente, estruturado aqui para vocês, não sei se vocês ouviram falar sobre o IMDb, alguns outros locais assim que conseguem trazer informações sobre filmes, tá? Então, aqui nós temos o Movie Lens. O Group Lens, na verdade, ele é uma associação, né, de pessoas sem fins lucrativos, é um departamento de pesquisa, né, da Universidade de Minnesota, que traz algumas informações sobre datasets, né, ou seja, o que são esses datasets? Conjuntos de dados que nós temos ali, compreendidos em um determinado espaço, tá? Então, é basicamente isso. E dentro dessa pesquisa, dentro desse grupo de pesquisa, nós temos o MovieLens, que traz aí algumas informações do site movielens.org, né? Então, se você acessar aqui movielens.org, você consegue ver o que é o MovieLens, tá? Então, ele traz informações aqui sobre filmes, tá? Então, recomendações e diversas outras informações sobre filmes, mas o MovieLens, ele tem todas essas informações aqui. E o MovieLens, gente, ele trabalha com
alguns datasets, tá? Então, o que são esses datasets? São grandes quantidades de dados comprimidas e ali organizadas em determinado local. Compreendam, gente, que dados, e aí é o que eu quero trazer para vocês, é o que a gente está definindo entre dado estruturado e não estruturado. Então, vamos dar uma olhada no que é um dado estruturado. Então, aqui nós temos vários datasets bem interessantes aqui. Eu vou selecionar o menorzinho aqui que a gente pode ter, tá? Que é esse de 100K, que é o ML Latest Small, tá? Só para vocês verem o que nós temos aqui. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que são esses dados aqui, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, abrir com... vamos ver aqui, deixa eu extrair isso aqui. Então, vamos ver isso aqui. Olha aqui, vamos ver essas tags. Olha aí, gente, esse é um arquivo CSV, vocês estão vendo? Temos várias informações aqui. O que é um arquivo CSV? É um arquivo separado por vírgulas. Logo, o que nós temos aqui? Ó, User ID, o nome do usuário, Movie ID, que nós temos aqui, que é o ID, ou seja, o código do filme. Nós temos o tag, que nós temos ali o funny, que aí nesse caso seria meio que a categoria ali que foi dada em relação a isso, ou alguma tag específica que foi dada para aquilo, e o timestamp, que aí envolve o tempo ali específico no filme em que aparece aquela tag, tá? Mas eu gostaria de mostrar para vocês a lista de movies. Então aqui nós temos os movies, por movie ID, title, genre. Então aqui são todos os filmes que estão dentro desse dataset. Olha que interessante. Aqui com as suas categorias organizadas, tá vendo? Movie ID, title, que é o nome realmente do filme, e genre, ou seja, quais são os gêneros que nós temos aqui organizados, e podem ser mais de um dentro desse dataset aqui de movies.csv, tá? Então, olha que interessante, aqui nós temos muitas linhas, certo? Então, aqui quase 10 mil filmes aqui, então, no total, que estão selecionados, tá? 9.743, olha que interessante, né? Então, isso aqui é o que nós temos estruturado, tá? Então, por que a gente chama de dado estruturado? Porque ele tem uma estrutura, vocês estão vendo aqui, né? Movie ID, title e genre. Então, nós temos aqui separado exatamente tudo isso. Então, vamos voltar lá para o nosso... aqui para essa nossa parte. O que eu vou fazer, gente? Eu vou criar aqui um sheets.new, ou seja, criar uma nova planilha no Google Sheets, tá? Então, já chegou um hack aí interessante aí para vocês. Vocês podem digitar sheets.new, ele vai abrir um novo documento aí que nós temos dessa tabela, dessa planilha do Google, tá? Planilha do Google, lembrando que é uma planilha de fácil acesso a todos, né? Mas eu gostaria de mostrar um pouquinho para vocês de como isso funciona. Então, eu vou abrir aqui. Eu vou dar aqui nós temos várias opções aqui que nós podemos ter, tá? Esse meu tá em inglês, mas não tem problema. Vocês podem acessar em português, é super tranquilo. É só alterar. Então, eu vou dar aqui um file, ou seja, arquivo e importar. E aqui nesse import, eu posso vir aqui e fazer um upload de um arquivo, tá? Então, esse meu arquivo vai estar aqui e eu vou fazer o upload daquele meu movies, só para a gente ver, tá? Então, o que acontece, gente? Aqui a gente está utilizando uma planilha normal para que a gente possa subir algumas informações relacionadas a esses dados, só para vocês verem e entenderem o que é um dado estruturado, tá bom? Então, eu vou dar aqui um import data. E aqui, ó, coisa interessante, ele vai substituir aqui a planilha que eu tenho automaticamente, ele vai entender os separadores automaticamente e também vai converter texto para número, datas e também fórmulas, se for o caso, tá? Então, eu vou clicar aqui em Import Data para ver o que vai acontecer. Importar dados, ele vai trazer esses dados importados para mim, tá? Demora um pouquinho mesmo e aí ele já vai trazer isso tudo aqui organizado para mim. Olha que interessante. É isso, gente. Se eu vier aqui e der um Ctrl A, eu consigo depois chegar aqui, dar uma formatação e converter isso aqui para uma tabelinha, tá? Então, deixa eu só fechar isso aqui, tá? Então, nós temos a nossa tabelinha aqui, bonitinha, com a informação de Movie ID, Title e Genre, tá? Que aí é o ID do filme, o título e
exatamente qual é a categoria que ele está inserido, tá? E aqui nós temos uma coluna. Dado estruturado, dado tabular, dado realmente que eu tenho uma linha, eu tenho colunas e essas colunas qualificam essas linhas, portanto nós temos ali indicativos específicos para cada um desses pontos, falando que nós temos realmente um dado voltado ali para, nesse caso, para uma organização de filmes, tá? Portanto, nós temos uma estrutura nesse contexto desses dados, concordo? Então, a gente consegue organizar isso de uma forma muito mais inteligente, dependendo daquilo que a gente necessite. Então, caso eu precise encontrar um dos filmes aqui, eu posso dar realmente uma pesquisada, dar um Ctrl F aqui e encontrar, eu posso montar uma base de dados com base nisso, eu posso montar um IMDb da vida, por exemplo, eu posso montar realmente um aplicativo que consegue criar classificações e realmente obter classificações de filmes. O que a gente poderia pensar com IA em relação a isso tudo, né? Então, por exemplo, aqui o próprio Google, quando a gente seleciona determinados pontos, você pode pedir para ele tentar criar até charts, que a gente chama, né? Ou seja, tabelas com informações que sejam, de certa forma, automaticamente criadas, né? Então, por exemplo, eu gostaria de validar, por exemplo, um determinado ponto aqui, fazer um agrupamento, por exemplo, por gênero. Vocês estão vendo aqui, por exemplo, que isso aqui a gente precisaria separar, né? Porque a gente tem mais de uma categoria para cada um desses pontos. Mas isso tudo é super possível de fazer quando a gente está trazendo isso. Como o IA nos ajuda nesse ponto, né? A gente consegue acessar, tá vendo? Várias outras possibilidades aqui. Eu posso pedir para ele fazer resumir exatamente o que essa tabela vai fazer por mim. Então, por exemplo, o Gemini, inserido no contexto do Google Sheets, dessa parte aqui da planilha do Google, a gente consegue saber algumas informações. Vamos saber o que é exatamente isso aqui, ó. Olha que interessante, a análise que ele já fez. Ele entendeu que esse aqui é uma planilha que parece ser, basicamente, uma base de dados de filmes, que contém milhares de entradas e para cada um desses, para cada linha representa um filme diferente. Olha aí, ó. Ele já entendeu que cada linha dessas nós temos um filme diferente. Olha que legal. E a partir disso aqui, gente, aí é com a gente pode ir pedindo para que isso possa ser organizado. Então, por exemplo, how many movies? Então, quantos filmes? Aqui eu estou colocando em inglês mesmo por causa da tradução e dessa versão do Gemini também, que está, de certa forma, até em teste, trazendo em primeira mão aqui para vocês também, mas que ele consegue pensar. Ele ainda está em desenvolvimento e, como vocês podem ver, I can't help with that, eu não consigo te ajudar com isso, né? Então, é interessante, mas ele pode me ajudar a criar fórmulas, por exemplo, e para que eu consiga calcular determinados pontos. Então, posso chegar e perguntar, me ajude a criar uma fórmula, então, para que eu calcule a quantidade de Movie ID, quantidade de filmes que eu tenho ali. Então, ele pode me ajudar a criar uma fórmula relacionada a isso, tá? Tecnologia ainda em desenvolvimento pelo Google, mas é bacana como a gente consegue perceber as opções. E olha aqui, ó, tá vendo o Adventure aqui? Ele já trouxe até a possibilidade de fórmula que eu posso utilizar, que eu poderia até, por exemplo, inserir aqui, ó. Então, eu jogo essa informação aqui, ele vai fazer essa contagem para mim. Olha aí, ó, 12. Ele já me trouxe essa informação. E ele já traz aqui o resultado da fórmula. Então, bem bacana isso, né? Então, são as possibilidades aí que a gente já está vendo. Enfim, isso são dados estruturados, tá? Mas, beleza. Então, acho que deu para compreender um pouco mais sobre esse universo de dados estruturados, dados tabulares, os quais nós temos linha, coluna, e essas colunas qualificam essas linhas, certo? Agora a gente vai um pouquinho para dados não estruturados. O que são esses dados não estruturados, Isaac? Então vamos lá. Fechar um pouquinho dessas abas. Olha aqui, nós temos aí Machado de Assis, né, com os seus livros aí disponíveis, todos os seus textos disponíveis no domínio público aí, a partir
dessa liberação que aconteceu recentemente de todas as suas publicações. Então, por exemplo, nós temos aqui a Cartomante de Machado de Assis, no qual eu posso baixar e posso validar e ver o que é isso aqui, né? Isso aqui é um livro, certo? Um livro que eu posso acessar. Nesse caso, uma parte aqui, um pequeno, né? Mas nós temos diversos outros pontos e outros livros, inclusive maiores, também podem ser utilizados. Mas o que é isso, gente? Por que eu coloquei isso aqui como uma parte de estudo não estruturado? Texto, gente, não tem estrutura. Mas tem estrutura, sim, porque a gente está falando de um formato de linguagem no qual a gente organiza, no qual a gente estrutura de certa forma. Sim, existe um determinado tipo de compreensão, realmente um padrão para a criação de textos em diferentes linguagens, diferentes línguas. Mas o que acontece, gente? Isso num contexto computacional é realmente complexo de modelar. Como é que você modela um texto, tendo em vista que um texto ele pode ter basicamente infinitos formatos de exploração e de possibilidades. Eu posso escrever múltiplas coisas e coisas que talvez não façam sentido, coisas que façam sentido, coisas que utilizam a estrutura, coisas que não utilizam a estrutura, mas assim, é um espaço, é uma organização que é muito difícil de você realmente chegar e ter algo estabelecido, por exemplo, como uma estrutura que nós tínhamos lá de dados tabelados, né, no qual nós temos as nossas linhas e colunas. Então, é algo bem diferente, certo? Portanto, a gente considera, assim, texto como sendo algo não estruturado, tá bom? Então, compreendam, assim, essa questão da estrutura e da não estrutura. Isso é fundamental. Vai ser fundamental para as nossas próximas aulas, vai ser fundamental para a gente compreender agora toda essa parte de ciência de dados como um todo, tá? E é isso, e a gente está falando dessa língua, de ciência de dados, a gente está estudando realmente o contexto dos dados aqui, então isso é fundamental. Por isso, a importância dessa introdução aqui no nosso curso, tá? Ao mesmo tempo, gente, e aí aqui já fica um espaço super interessante para vocês, uma base de dados que a gente chama, né? Vocês podem colocar aqui, que traz um pouco desse universo de possibilidades de fontes de dados, tá? Então, Domínio Público aí, que é um site brasileiro, no qual a gente tem uma biblioteca digital desenvolvida realmente em software livre e no qual você pode acessar e ler e baixar PDFs e baixar qualquer tipo de informação que está aqui no acervo, tá bom? E aí, gente, beleza, falamos sobre texto. Imagem é algo também não estruturado? Gente, imagem também passa por um contexto muito similar. Olha aí, gente, peguei essas duas, eu peguei aqui o Unsplash. O Unsplash é uma plataforma para você baixar imagens de forma gratuita, na qual você tem que referenciar o artista, mas você pode utilizar, tá? Então, é uma plataforma incrível, vocês podem utilizar a qualquer momento, e vários dos meus wallpapers eu puxo por aqui também, de algumas apresentações também eu utilizo isso, então já é um outro recurso super legal, tá? Ao mesmo tempo, observem, gente, que quando a gente fala de imagem, a gente também está falando de um contexto muito complexo e muito diverso, né? Porque quando a gente fala de imagem, elas podem ser diferentes, completamente diferentes umas das outras, e geralmente são duas imagens realmente exatamente iguais, realmente você tem que reproduzir, copiar, duplicar aquela imagem, mas compreendam que eu estou aqui com o meu celular, tirei duas fotos, essas fotos elas vão ser diferentes, porque elas estão de angulações diferentes, de momentos diferentes e de espaços diferentes, então entendam também que a estrutura, quando a gente também está falando no contexto de imagens, ela não segue exatamente um formato tão pré-definido de um ponto de vista de estrutura de previsibilidade, tá? Então ela também não segue um esquema tabular, ela segue um esquema muito mais diverso, muito mais que traz muito mais possibilidades ali de arranjos, tá? Portanto, quando a gente fala de imagem, a gente também está falando de uma estrutura que não é definida, tá? Portanto, também dados não estruturados, tá? E por último, nós temos também vídeo, e também temos áudio, tá? Mas, enfim, quando a gente fala de multimídia, esse é o Pexels, também é uma outra plataforma bem interessante, o qual vocês podem utilizar para poder acessar diferentes vídeos aqui, tá? São vídeos gratuitos que podem ser rodados
e que vocês podem utilizar a qualquer momento, tá? Mas, e também com atribuição, tem vários pontos também que vocês podem sempre prestar atenção. Mas vídeo também cai nessa mesma questão, não tem uma estrutura definida. Ah, mas porque tem MP4, tem vídeo MKV, isso são extensões específicas que dão, de certa forma de codificar esse tipo de informação que está ali compilada. Porque no fim das contas é tudo 0 e 1, né? Mas como é que a gente transforma isso tudo e codifica isso tudo de tal forma que o computador possa interpretar? Também parte por esses pontos, né? Para além de toda a parte de codificação dessas extensões que nós temos ali no final. Mas isso não denota estrutura, tá bom? Então é fundamental a gente ter isso em mente. Mas eu trouxe essas partes aqui para vocês compreenderem. Ah, tá, Isaac, então isso tudo é muito difícil da gente rodar com inteligência artificial. Então, até seria, mas só que a gente tem um contexto aí de evolução dessas possibilidades de IA, né, que passam pelo contexto principal do que a gente chama ali principalmente de redes neurais, né? Então, essas redes neurais, elas conseguem, assim, de uma forma absurdamente incrível, de um ponto de vista matemático, entender quais são os padrões que estão ali dentro desses dados e extrair esses padrões, tá? Então, eu não tenho uma estrutura definida, entretanto, a IA ela pode compreender e tentar encontrar um padrão nessa imagem, tá? Pode não ser um padrão, por exemplo, muito visível para nós humanos, mas que para essa IA, através dos seus cálculos matemáticos, através de todas as suas organizações ali internas, consegue transformar isso tudo e puxar um padrão que faz sentido. Então, por exemplo, eu preciso definir uma imagem, se ali é um gato ou se é um cachorro. Então, tem um problema ali de classificação. Tá? Então, a partir desse problema de classificação, eu tenho 2 conjuntos de imagens diferentes. Várias fotos de cachorro e várias fotos de gato. Né? Então, eu preciso ensinar para essa inteligência artificial qual é o padrão que denota, por exemplo, um cachorro, que realmente caracteriza um cachorro. Realmente, então tem muitas formas da gente fazer isso, mas através dessas redes neurais mais sofisticadas, a gente tem uma forma muito mais ampla e mais simples de fazer isso. Então, para isso, eu vou apresentar para vocês uma parte muito interessante aqui, que se chama o Google Teachable Machine, tá? Então, a gente vai utilizar aqui uma rede neural simples, aqui diretamente no navegador, para vocês verem isso. Isso é usar IA na prática, tá, gente? A gente fala sobre dados estruturados e como a gente consegue utilizar IA nos dados estruturados. Agora, como é que a gente consegue utilizar IA em dados não estruturados? Então, vamos dar uma olhada? Então, vou clicar aqui no Teachable Machine. Vocês podem acessar pelo teachablemachine.withgoogle.com, tá bom? Então, ele tem uma versão em português, tá? Aqui embaixo, lá embaixo. Vocês podem selecionar aqui o idioma, clicar aqui, português. Cadê o nosso português? Acho que ele só tem português europeu, gente. Mas não tem problema não. Mas é só para vocês verem um pouquinho do que é possível fazer quando a gente está falando disso, tá? Então, a gente já traz um pouquinho aqui da ideia, né? Ele traz organização de pose, ele traz áudio, classificação de áudio e também traz a parte de imagem, cara. E dá para criar cada coisa com isso aqui que é fantástico, incrível, tá bom? Então, vou começar aqui com vocês só para vocês verem quais são as possibilidades, tá? Começar um projeto do zero e vai ser um projeto de imagem, tá bom? Existem projetos de áudio, dá para fazer, mas projeto de pose também, mas eu vou fazer um projetinho de imagem com vocês, beleza? Então, vou clicar aqui, projeto de imagem, projeto padrão, tá? E aqui eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre o que é isso, tá? Aqui a gente está tentando criar um projeto de classificação, tá? Então, eu quero classificar imagens. Lembra do gato e do cachorro? Eu poderia, por exemplo, aqui colocar várias fotos de cachorro e várias fotos de gato e criar uma classe chamada cachorro e uma classe chamada gato, tá? Mas, como eu sou o objeto aqui de estudo e o único objeto aqui nesse nosso espaço, eu vou criar, objeto não, né? Pessoa, né, gente? Então, eu vou criar exatamente uma proposta aqui de classificação com vocês. A classificação vai ser Isaac e a outra classificação vai ser não Isaac, tá? Então, são 2 classes, é só para identificar se tem Isaac ali ou não.
Basicamente é isso. Ou seja, eu vou ser o objeto de análise aqui a partir dessa inteligência artificial, tá? Então, tá, Isaac, como é que a gente faz isso? Como é que a gente faria isso? Lembra que IA é baseada em dados, né? Então, portanto, a gente tem que colocar informações aqui dentro para que a gente possa realmente dar subsídio para treinar essa inteligência artificial. Então, eu vou colocar aqui 50 imagens minhas. Como é que eu vou colocar 50 imagens minhas? Você pode pegar a webcam, vocês estão vendo aí, eu estou aparecendo aqui, eu estou aparecendo lá também, a gente está aparecendo em todos os cantos agora. Então, eu vou clicar aqui, por exemplo, para tirar várias fotos minhas olhando para cá, tá? Eu já vou tirando várias fotos, olhando para cá, para cima, para baixo, só para identificar que eu estou aqui. Vou até aumentar para 100, viu? 107 imagens ali no fim das contas, tá? E agora eu vou fazer uma versão sem o Isaac, porque eu fiz aqui com o Isaac, show, tem 107 imagens que foram construídas aqui, e agora eu vou ali para o não Isaac. O não Isaac, obviamente, não pode ter o Isaac, portanto, eu estou até quebrando aqui o esquema, mas eu vou mostrar aqui para vocês, só para mostrar aqui e gravar, tá? E isso aqui, vou colocar mais ou menos 100 imagens também sem o Isaac. Isso, 108 imagens, tudo certinho, beleza? Então, com Isaac, sem Isaac, tá? Então, inclusive o nome melhor da classe seria sem Isaac, né? Mas tudo bem. Eu vou agora clicar aqui em preparar o modelo. Por quê, gente? A gente criou as nossas duas classes, a classe Isaac e a classe não Isaac. Então, vou clicar em preparar o modelo e aí ele já vai começar a treinar exatamente uma inteligência artificial, uma rede neural aqui. Tá vendo? Que ele está mostrando aqui para todas as etapas de execução desse nosso modelo. Foram 107 imagens, tudo certinho aqui, direitinho, né? Deixa eu só desativar aqui por enquanto eu explico isso tudo. E nós temos aqui o modelo pronto. Olha aqui, épocas. O que são essas épocas? A quantidade de vezes que esse modelo rodou para ficar treinando com as minhas imagens. Olha que bacana. Então ele rodou múltiplas vezes ali para poder fazer o negócio funcionar e organizar tudo isso. Bacana, né? Tamanho do lote, que é a organização de quantidades ali, quantitativos de batches, de pedaços ali para poder treinar. E no final das contas ele preparou o meu modelo. Olha que bacana. E aí, gente, nós temos aqui esse modelo funcionando. Olha aí, Isaac, e aí, não Isaac. Olha que bacana, Isaac, não Isaac. Então aqui nós temos, por exemplo, um modelo de inteligência artificial treinado e criado aqui em tempo real com vocês, que faz classificação de imagens, tá? Então, imagina quais não seriam as possíveis aplicações que a gente poderia fazer para isso. Para imaginar, para não ficar muito na imaginação, eu criei um aplicativo que utiliza justamente essa ideia, tá? Então, aqui a gente tem o Isaac or not Isaac.vercel.app. Então, o que a gente pode fazer aqui, só para antes de ir para cá? Eu podia clicar aqui, deixa eu até mostrar para vocês, exportar modelo. Eu posso exportar esse modelo para que eu pegue esse código aqui e crie um aplicativo, tá? Eu posso utilizar o TensorFlow.js, TensorFlow, TensorFlow Lite para dispositivos mobile, mas ao mesmo tempo isso tudo utiliza o TensorFlow, que é a biblioteca de Machine Learning do Google, tá? Então eu posso pegar essas informações aqui, exportar isso tudo aqui, e ao mesmo tempo, no fim das contas, eu vou agora mostrar para vocês uma aplicação disso, tá? Então eu criei esse sitezinho Isaac or not Isaac, que consegue trazer um pouquinho disso que eu estava querendo falar, identificador de Isaac. Tá? Então, é um negócio muito simples, gente. É exatamente exportar esse modelo e jogar um HTML diretamente no website, tá? Não estou falando que vocês precisam saber um pouco mais sobre isso, mas só para vocês verem as possíveis aplicações disso. E isso aqui, por exemplo, ele consegue identificar se tem o Isaac e se não tem Isaac. Isaac 1, tá vendo ali, ó? Então, 100% de certeza que tem Isaac. Não tem Isaac. Tem Isaac? Não tem Isaac. Certo? Bacana, né? Então, pensem num sentido, por exemplo, de abrir um determinado espaço de segurança da informação, para abrir uma porta, para fazer algumas coisas. Tem várias possíveis implementações disso tudo, né? Então, é só um exemplozinho bem simples para vocês compreenderem a extensão disso tudo. Então, é possível fazer inteligência artificial com dados não estruturados? Super possível, gente. É isso que a gente acabou de fazer. Então, muito bacana, né? Sem mais delongas, fechando um pouquinho mais aqui daquilo que a gente já abriu,
Eu queria mostrar para vocês uns sitezinhos, agora super simples mesmo, só para a gente já ir organizando nossas mentes, para ir descomprimindo um pouquinho, para já ir finalizando um pouquinho essa aula, tá? O Our World in Data, ele traz um website que ele é muito interessante, muito completo, porque ele organiza formas de visualizações de dados sobre os mais diversos tipos de coisas no nosso mundo, tá? Então, por exemplo, ele tem expectativa de vida, grau de pobreza, por exemplo, em determinados países. Eu poderia colocar informações sobre N outras questões aqui, entendeu? Por exemplo, saúde mental, tá? Então, aqui ele traz gráficos e algumas outras informações sobre isso, pesquisas qualificadas sobre saúde mental e doenças mentais. Qual é, por exemplo, o risco da depressão, tendo em vista aí a vida de uma pessoa, né? Então, por exemplo, ele traz aqui todo um artigo bem estruturado, bem organizado, que traz alguns dados informativos para a gente. Então, o que essas pessoas compartilham, qual é a média de idade delas, tá vendo? Se acontece mais com homens do que com mulheres. Então, a gente tem uma vasta possibilidade de questões, tá? Então, por exemplo, vamos dar uma olhada no que esse site tem sobre o Brasil. Só se você colocar Brasil com Z, ele traz algumas informações aí pra gente. Então, olha a quantidade de informação, por exemplo, disso tudo. Esse aqui, índice de letramento de adultos, por exemplo, no país. Olha que interessante, como veio aumentando aí ao longo de todos esses anos. E são dados bem atuais, tá vendo? Porque ele pega justamente todos os dados que são abertos e contemplados e são compartilhados conosco, tá? Então, olha a quantidade de coisas que nós temos aqui sobre o Brasil, tá? Isso só com A. Gente, é muito grande, tem muita questão mesmo, tá? Então, acho que dá para vocês, assim, pesquisarem tempos e tempos e tempos sobre tudo isso, ok? Então, é um site bem legal que vocês podem pesquisar, ver quais são as possibilidades. Novamente, não tenho essa fluência com inglês. Clica com o botão direito ali e pede para traduzir para português, que ele vai traduzir ali bonitinho para vocês, tá? Então, é só utilizar as informações do próprio navegador que ele já vai conseguir trazer isso para vocês, tá bom? Então, é muita coisa legal, tá? Explorem um pouquinho disso, então muitas informações super interessantes. Olha aqui, esse aqui é índice de mortalidade infantil desde 1751 até 2021. Olha que interessante. Olha o índice aqui do Brasil, o Brasil chegando aqui, quando começaram a medir isso aqui no Brasil, antes só tinha informações, olha, sobre a Suíça. E aí foi mudando, depois tiveram agora as outras informações, olha como caiu o índice total, né? Então, é interessante a gente explorar e organizar tudo isso também. Só para a gente pensar em formas de visualizar e analisar esses dados críticos, tá bom? E como é que a gente obtém, gente, esses dados, né? Temos o portal de dados abertos do governo, tá? Então, que é um portal bem interessante aí para a gente compreender e saber um pouco mais sobre o Brasil e puxar, analisar informações. São fontes de dados críticos, fontes de dados estratégicos, por exemplo, para o país. Mas existem outros locais que você gostaria de ter e de puxar esses dados. Quero dados sobre a minha empresa. Você pode puxar dados sobre a sua empresa, por exemplo, do desempenho da minha empresa no contexto do Google AdWords, ou então do Google Analytics. Você pode puxar isso tudo diretamente por lá, né? Mas é legal como a gente consegue ter todas essas fontes desses dados. Então, portal de dados abertos. Esse é bem legal, que é o Dataset Search, que é do Google. Você busca sobre base de dados. Por exemplo, eu posso colocar aqui Covid-19 e ele vai me trazer datasets que realmente foram compartilhados, que eu posso utilizar, que eu posso fazer download, inclusive, para que eu utilize em algum tipo de análise, seja análise acadêmica, seja análise para o meu negócio, para aquele contexto que eu estou tentando utilizar. Por exemplo, eu estou abrindo uma empresa, uma edtech voltada, por exemplo, para questões financeiras escolares. E aí eu queria saber, por exemplo, o índice de inadimplência
ali na educação privada ao longo de X anos. Será que tem essa informação ali para mim? Será que faz sentido isso para a informação do meu negócio? É um dado estratégico para mim? Então, é um local que eu posso pesquisar também, tá? É da Dataset Search. A outra informação super interessante, vocês sabiam que eu posso fazer download do Wikipedia? Olha que legal, Wikipedia com todas as suas informações ali, esses seus dados não estruturados, lembrando que nós estamos falando de texto, você pode fazer o download do Wikipedia completo, e é dessa forma, na verdade, que a gente não, né? Esses grandes modelos de linguagem, eles são alimentados, então é uma forma da gente observar e perceber também esses formatos, tá? Então, que bacana o que é possível fazer quando você estrutura e percebe quais são as possibilidades. Então, você pode fazer download do Wikipedia. E o outro, isso é bem legal, gente, também. Como é que eu posso, gente, utilizar e fazer download dos meus dados? Será que eu poderia encontrar um padrão meu de busca e de pesquisa quando eu estou falando sobre a persona, sobre o Isaac ali no contexto online, digital? Sabem que o Google guarda informações até da alma de vocês, né? Então, eles conseguem puxar muitas informações sobre tudo. Então, será que eu poderia utilizar essas informações para qualificar alguma coisa, para observar algum comportamento meu, ou então até pegar uma informação super antiga minha, que eu nem lembrava exatamente até que existia, e eu posso recuperar isso tudo? Será que é possível? Super possível. Então, você pode utilizar fazendo o download dos seus dados do Google, por exemplo. Então, como eles coletam muitos dados, é interessante como eu posso utilizar esses dados para fazer algum tipo de análise qualificada sobre mim, né? Então, eu posso realmente fazer o download disso tudo, pegar isso tudo, tentar organizar esses dados, jogar não somente nesses softwares de planilhas, mas em outros softwares inteligentes, como a gente ainda vai ver, tá? Mas entendam que também são outras fontes de dados. Então, compreendam que dados estratégicos, eles são importantes dependendo do contexto que você vai utilizá-los. Então, se é para construir uma solução específica que eu estou pensando ali para o meu negócio, eu vou fazer um estudo para compreender se é um mercado que faz sentido para mim, ou então eu preciso compreender se a campanha que eu criei para as redes sociais, ou se o post que eu fiz, ele está engajando ou não está engajando, com base em quê, né? Então, com base nos dados. Então, qualquer dado ele é estratégico dependendo do uso que você vai fazer para ele, tá? Então, dependendo da solução que você quer criar ali no fim das contas, beleza? Então, aqui é como você faz download dos suas informações no Google. Então, passamos um pouco aqui sobre essas possibilidades dos dados. E aí, eu só queria fechar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre análise de dados, tá? Então, análise de dados, compreendendo aí um pouquinho desse contexto. Já falando sobre dados estratégicos, a gente precisa analisar dados estratégicos. Então, eu trouxe aqui esse artigo. Ele é bem interessante também, feito pelo DataCamp, mas que traz um pouquinho sobre essa análise de dados, o que é essa análise de dados, né? Então, temos esse processinho aqui que eu acho super interessante, essa forma de organizar e de trazer os dados, né? No qual a gente tem a nossa pergunta norteadora, a pergunta que envolve ali o meu negócio, ou a minha questão, ou aquele que eu preciso desenvolver, né? Então, eu preciso realmente, na hora de organizar as minhas propostas, pensar, mas o que eu estou querendo fazer isso tudo por quê? Qual a minha dor atual? O que eu preciso resolver no momento? O que eu preciso realmente fazer? Lembra que a gente estava falando, por exemplo, de uma forma de criar ali, eu estou criando a minha fintech, edtech, né, voltada para esses aspectos financeiros ali do mercado privado, e eu gostaria de trazer soluções que fizessem sentido para escolas, por exemplo, que trabalhassem com inadimplência, né? Então, esse é o meu cenário, esse cenário está posto, eu preciso organizar as minhas ideias para criar uma solução para esse cenário. Então, eu faço a pergunta realmente, não, qual é a pergunta? Será que eu poderia criar uma plataforma, por exemplo, que pudesse resolver os problemas de inadimplência das escolas sem que elas precisassem ficar cobrando dos responsáveis, e aí
eu pudesse fazer esse intermédio, será que isso seria uma solução que faz sentido? Será que existem soluções no mercado em relação a isso? E eu começo a me fazer perguntas, né, e organizar essas minhas ideias. E aí eu começo a buscar dados, tá? Quais são os dados que embasam exatamente isso que eu estou organizando, né, que eu estou querendo construir? E aí eu vou estruturando tudo isso, pegando esses dados dessas diferentes fontes, começo a fazer toda uma exploração nesses dados. Então, peguei esse dataset aqui, que envolve, por exemplo, o índice de inadimplência na educação privada ao longo dos últimos 10 anos, e eu gostaria agora de explorar esses dados, jogo ali no meu sistema de exploração de dados ou no meu código naquilo, e começo a explorar, a destrinchar aquilo tudo e tentar compreender cada um desses pontos. Preparo os dados para poder, por exemplo, eu realmente organizar aquela minha proposta. Começo a analisar, de fato, esses dados para, no fim das contas, eu apresentar aquilo que eu encontrei. Ou seja, vocês percebem que a gente partiu exatamente daquele mesmo triângulo que a gente começou ali no início, que a gente estava falando, né? Que a gente começou dos dados e chegou ali na sabedoria para tomar decisões estratégicas baseadas nos dados. Então, esse é o nosso objetivo principal quando a gente está falando de toda essa organização, desse fluxo de análise de dados, tá bom? Esse é um dos pontos assim mais fundamentais de que vocês não podem sair daqui hoje sem saber, tá? A gente está falando de análise de dados, de compreensão de dados, isso tudo faz parte de um ciclo, e esse ciclo é muito importante que vocês tenham na cabeça para compreender toda essa proposta. No fim das contas, tudo parte de um determinado problema, ou de algum tipo de ideia, ou algum tipo de solução que eu quero desenvolver, né? E como a gente vai dando subsídio para que, no fim das contas, eu construa algo que faça sentido, tá? Alguma solução que faça sentido, beleza? E, assim, para a gente fechar com chave de ouro aí, eu trouxe esse agregador aqui de possibilidades, tá? There's an AI for that, já apareceu algumas vezes, até nas nossas publicações, algumas das nossas possibilidades, mas é uma ferramenta muito interessante, porque traz aí muitas das ferramentas que a gente pode utilizar no contexto da inteligência artificial, né? Então, ferramentas que são AI-powered, ou seja, que tem realmente aquela influência, tem a IA rodando ali por debaixo dos panos. Será que tem ferramentas que fazem data analysis para a gente, análise de dados em tempo real para a gente? Será que vai? É possível que sim, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui para a gente ver. Eu posso chegar aqui e digitar Data Analysis. Aqui, já trouxe aqui Data Analysis. Ele vai me trazer quais são as possibilidades. Olha que bacana. Aqui tem mais de 13 mil tipos de ferramentas que utilizam inteligência artificial. Então, aqui a gente tem assim, um grande agregador que organiza tudo isso para a gente. E aí, gente, tem muita coisa mesmo. Vocês podem até filtrar. Eu gosto de filtrar pelo Most Saved, que são os mais salvos pelas pessoas que utilizam esse website, tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, o Ask CSV, que ele pergunta ao CSV o que está acontecendo ali. Então, eu posso jogar um CSV aqui e ele vai fazer uma análise para mim. Eu vou testar aqui, por exemplo, com o sample que eles entregam aqui, tá? Então, aqui, ó, ele começou a trazer algumas informações sobre esse teste aqui, ó, Height Weight Test, né, que é um teste que eles colocaram aqui, que contém informações de altura e de largura, de altura e de peso, tá? Em pounds. E aqui você pode começar a fazer perguntas sobre as coisas, né? Sobre aquilo tudo, distribuições, tá vendo? Então, eu posso começar a fazer várias aqui, e faço login aqui com o Google, e ele vai jogando. Então, é como se eu fosse fazendo perguntas sobre isso também. Tem um outro que é super interessante também, que é o Ask PDF, que aí você pode fazer perguntas ao PDF, tá? Então, Ask Your PDF, você também pode chegar e fazer um upload aqui de um PDF e fazer perguntas, inclusive, em português, que ele vai responder para você, tá? Então, são espaços e organizações aí que vocês podem utilizar para testar. Não deixem, gente, de, assim, experimentar. Acho que é um ponto principal, assim, que vocês têm que ter em mente, que é muito fundamental, é experimentar todas essas ferramentas para ter certeza de que elas fazem sentido para vocês, se naquela análise específica ela realmente vai ter um desempenho melhor. Tudo varia e tudo depende do problema que você está querendo ter, tá? Então,
até tirando aqui a apresentação para fazer um fechamento aqui com vocês, se eu pudesse realmente deixar uma mensagem assim final para essa nossa aula, é que é muito importante você compreender exatamente qual o motivo de você estar fazendo isso, qual o motivo de você estar utilizando a inteligência artificial. Não é usar a IA pela IA, é realmente a gente chegar com alguma proposta qualificada, bem desenvolvida, para realmente chegar e desenvolver alguma solução para isso. Não é, vou usar IA só porque é IA. Não, eu tenho que ter algum propósito. Qual é o propósito? Tá, meu propósito é realmente criar alguma coisa, criar um novo negócio, criar um canal do YouTube, que seja. É uma forma de você estruturar um problema, trazer e criar uma solução. Então, a ideia é utilizar a IA como ferramenta, de fato, mas não como um fim em si mesma, tá? Então, esse é o objetivo principal, isso que a gente está querendo trazer para vocês aqui no IA na Prática, tá? Então, espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira aula. A gente ainda tem mais 4 aulas aí super interessantes também voltadas para o assunto, no qual a gente ainda vai desenvolver bastante coisa, principalmente do ponto de vista prático, só que na aula de hoje a gente precisava dar uma fundamentação teórica para vocês, mas eu tenho certeza que vocês devem ter gostado, tá bom? Eu vou ficando por aqui e até a próxima.